51. As tendas do mercado eram uma brilhante explosão de cor no centro da cidade. Hatrin caminhava entre elas, percebendo as mercadorias não vendidas e as ruas vazias com insatisfação. Muitos dos mercadores vinham do leste e haviam gasto muito dinheiro para entregar seus carregamentos em Arelon para o mercado da primavera. Se não vendessem seus produtos, as perdas poderiam ser um golpe financeiro do qual jamais se recuperariam. A maioria dos mercadores, vestida com as escuras cores fijorênicas, inclinava a cabeça respeitosamente ao vê-lo passar. Hatra estivera fora tanto tempo, primeiro em Duladel, depois em Arelon, que quase se esquecera de como era ser tratado com a devida consideração. Mesmo enquanto faziam suas reverências, Hatri podia ver no algo nos olhos desses mercadores. Nervosismo. Haviam planejado que o levariam para este mercado há meses, produtos e passagens compradas muito antes da morte do rei Adon. Mesmo com a agitação, não tinham outra escolha senão tentar vender o que pudessem. A capa de Hatrin esvoaçava enquanto ele percorria o mercado. A armadura tilintava confortavelmente a cada passo. Mostrava uma confiança que não sentia, tentando dar aos mercadores um pouco de segurança. As coisas não iam nada bem. Seu apressado chamado via Seon para o Wyrn fora tarde demais. A mensagem de Theory já chegara. Felizmente, Wyrn só havia demonstrado uma leve irritação pela presunção de Theory. O tempo era curto. Wyrn sugerira que tinha pouca paciência com os tolos e que jamais, é claro, concederia a um estrangeiro o título de Gjorn. Mesmo assim, os encontros seguintes de Hatrin com Theory não haviam sido bons. Embora o rei parecesse um pouco mais razoável do que no dia em que mandara Hatrin embora, Theory ainda resistia a todas as sugestões de compensação monetária. Sua inércia em se converter dava sinais poucos claros para o resto de Arelon. O mercado vazio era uma manifestação do estado de confusão da nobreza arelena. De repente, ninguém tinha certeza se era melhor ser simpatizante de Eret ou não. Então as pessoas simplesmente se escondiam. Os bailes e festas haviam diminuído e os homens hesitavam em visitar os mercados, preferindo esperar para ver o que seu monarca faria. Tudo dependia da decisão de Theory. Vai acontecer, Hatrin, o Gjorn dissera para si mesmo. Você ainda tem um mês de prazo. Tem tempo para persuadir, adular e ameaçar. Theory acabará entendendo a estupidez de seu pedido e se converterá. A despeito de suas autoafirmações, Hatrin se sentia na beira de um abismo. Jogava um perigoso jogo de equilíbrio. A nobreza arelena não era realmente sua, não ainda. A maioria deles ainda estava mais preocupada com as aparências do que com a substância. Se entregasse Arelon para Wyrn, entregaria uma fornada de corações meio convertidos, na melhor das hipóteses. Esperava que fosse suficiente. Hatrin se deteve quando sentiu uma vibração de movimento perto de uma tenda ao seu lado. A tenda era uma grande estrutura azul, com bordados extravagantes e grandes pavilhões parecidos com asas dos lados. A brisa trazia indícios de especiarias e fumaça. Um mercador de incenso. Hatrin franziu o senho. Tinha certeza de ter visto o característico vermelho sangue de uma túnica derete quando alguém entrou na tenda. Supunha-se que os artetes estavam em meditação solitária naquele momento, e não ociosos fazendo compras. Determinada a descobrir que o sacerdote tinha desobedecido às suas ordens, Hatrin entrou na tenda. Estava escuro lá dentro. As grossas paredes de lona bloqueavam toda a luz do sol. Uma lamparina queimava na outra extremidade, mas a grande estrutura tinha tantas pilhas de caixas, tonéis e cestas que Hatrin só podia ver sombras. Ficou parado por um momento. Seus olhos se acostumavam ao ambiente. Não parecia haver ninguém dentro da tenda, nem mesmo o mercador. Deu um passo adiante, movendo-se entre ondas de aromas, ao mesmo tempo pungentes e sedutores. Essências, sabonetes e óleos perfumavam o ar,
e a mistura dos vários odores deixavam a mente confusa. Quase no fundo da tenda, Hatri encontrou uma lamparina solitária colocada ao lado de uma caixa de cinzas, restos de incensos queimados. O Bjorn tirou sua luva e esfregou o suave pó entre os dedos. As cinzas são como os destroços de seu poder, não são, Hatri? Uma voz perguntou. Hatri se virou, sobressaltado pelo som. Uma figura obscurecida estava parada atrás dele. Uma forma familiar que usava uma túnica derete. O que está fazendo aqui? Hatri perguntou, dando as costas para Dilaf e limpando a mão antes de vestir novamente a luva. Dilaf não respondeu. Ficou parado na escuridão, seu rosto invisível e enervante em sua pose. Dilaf? Hatri repetiu, se virando. Fiz uma pergunta. Você falhou aqui, Hatri. Dilaf sussurrou. Esse idiota do teoria está brincando com você. Com você. Um Bjorn do Shuderet. Homens não fazem exigências ao Império Jordânico, Hatrin. Não deveria fazer. Hatrin sentiu que ruborizava. O que sabe sobre essas coisas? Replicou. Deixe-me em paz, Artet. Dilaf não se moveu. Você chegou perto, admito. Mas sua tolice lhe custou a vitória. Bah! Hatrin exclamou, passando pelo homenzinho na escuridão, caminhando para a saída. Minha batalha ainda está longe de terminar. Ainda tenho tempo. Tem? Dilaf perguntou. Pelo canto dos olhos, Hatrin viu Dilaf se aproximar das cinzas, correndo os dedos nelas. Tudo escapou por entre seus dedos, não foi, Hatrin? Minha vitória mais doce diante do seu fracasso. Hatrin se deteve, então riu, voltando a encarar Dilaf. Vitória? Que vitória você conquistou? O que? Dilaf sorriu. Sob a luz fraca da lamparina, o rosto encoberto pelas sombras, ele sorriu. A expressão, cheia da paixão, da ambição e do fanatismo que Hatrin percebera naquele primeiro dia, há muito tempo, era tão perturbadora que a pergunta de Hatrin morreu em seus lábios. Na luz tremulante, o Artet não parecia um homem, mas um Sivrax enviado para atormentá-lo. Dilaf soltou um punhado de cinzas, então passou por Hatrin, abrindo a porta de lona da tenda e saindo para a luz. Dilaf, Hatrin perguntou com uma voz baixa demais para que o Artet pudesse ouvi-la. Que vitória!